mínima aí, né, de tipo 15, 20 mil pessoas que devem consumir mês a mês o quadrinho hoje, assim, né? Lógico, isso nesse nicho nosso, né? Aí, os de super-herói, né? Você tem aí Homem-Aranha, Capitão América, na DC o Batman, o Superman, que aí é um negócio... maior, né? É um número bem maior, mas o nosso público... a gente já chegou na maioria das pessoas que consomem esse tipo de quadrinho. Que né? seria a galera underground dos HQs? Então, na verdade, eu até ia fazer uma pergunta disso daí. Eu eu consumo há bem mais tempo, né? E eu venho percebendo que, pelo tipo de público que tá vendo, uma gourmetização dos quadrinhos. Sim. Que, por exemplo, quadrinhos você vê assim, por exemplo, Superman, Batman começaram quando? Em jornal. Né? Saía as tiras, Flash Gordon, tudo no jornal. Aí veio os anos 80, anos 50, 60, veio com os issus, né? Aqueles pequenos formatos, as histórias demoravam 10, 20 fascículos para se formar. Só que daí era bem barato, né? O papel era um papel terrível, tal. E hoje não, hoje você vê qualquer história bem, mais ou menos, tem que sair numa capa dura, com impressão, com impressão, relevo, verniz, Polêmica lombada. tal. Nem tanto. A lombada, né? Eu tenho verdadeira ojeriza de lombada, né? Apesar que eu consumo. Mas mesmo um mais simples, assim, não pode ser canoa, por exemplo. Lombada canoa, tem que ser com lombada quadrada, que é o mínimo que o pessoal espera. Qual a opinião de vocês sobre isso daí? Vocês chegaram a sentir isso? Sim. Tipo assim, você vê aquela história e fala, poxa, eu até queria. Aí você pega, 170 pau. Será que... Então, recentemente, inclusive, né, o pessoal tem criticado muito o preço das HQs, subiu o preço do papel, tudo Muitas subiu. vezes, né? Tudo subiu no Brasil. Dobrou o valor, assim. Exato. Né, e a gente recentemente viu o Thiago do Comic Zone falando sobre isso, né? O público tava pedindo pra trazer um outro tipo de material pra ficar mais barato. Capa cartão. Porque Aí geralmente ele fez capa cartão, né? fez e ele falou, Não certo. vendeu. Não vendeu. Não vendeu quanto a gente esperava, quanto geralmente vende. Então, quer dizer, acaba ajudando o público a comprar, né? A capa dura, mas... Então, mas aí que eu entro nisso daí, por exemplo. O formato, por exemplo, que eu falei. Será que, por exemplo, em vez dele pegar uma... Porque você vai pegar a capa cartão, puta, é muito mais barato. Não é muito mais barato. É barato, mas não é tanto diferente. Será que parcionar, por exemplo, sabe? Não sei. Então, a discussão ela vai para alguns caminhos, essa discussão que você está abrindo, né? Tem essa questão da vendagem, né? Que o público consome mais a capa dura, porque é uma coisa... o público comprador acha que é um bem durável, né? Como, que ele vai negociar isso. Exatamente. Então, o que acontece? O fato de vai ter uma durabilidade maior mesmo, realmente vai ter, né? E isso acaba refletindo no preço. Tem demanda, tem editora que não trabalha com capa dura e tem boas vendagens, como a Nemo, por exemplo. Nemo. Todas as publicações da Nemo são padronizadas, com exceção, acho que do Idade de Ouro esse ano, que saiu em capa dura, que é um material que precisa mais por conta da parte artística mesmo, né? É um trabalho esteticamente muito bonito. Mas, assim, a Nemo, por exemplo, tem como norteador deixar o valor mais acessível. Só que, muitas vezes, o público construído pela editora, por conta da linha editorial da editora, ou pelo comportamento daquele público, ou pela idade média daquele público, eles têm um determinado tipo de demanda. E aí que a gente chega nesse ponto de que a galera tem preferência pela capa dura. A gente gosta de conhecer os materiais, então pra gente é indiferente. Pode ser no digital, pode ser capa cartão, capa dura. Tem coisa que a gente mantém, porque não dá pra manter tudo, senão a gente ia ter que morar num container, né? Não tem como a gente manter tudo. Mas o que a gente mantém, a gente escolhe por preferência mesmo, não tá atrelado ao material, ao acabamento final, né? A gente tem formatinhos que a gente gosta muito e tem pra vida, zines,
né? Zines, às vezes, grampeados, feito por crianças que a gente ama e não quer tirar de lá. Então, assim, mas não é o norteador do público comprador, né? Porque como é um mercado de nicho, né? É um negócio que você vende para as mesmas pessoas e são poucas pessoas, você precisa ouvir o que essas pessoas estão falando.